inscreve solicitando esses atendimentos. Para vocês terem ideia, a média de atendimentos ou de solicitações dá em torno de 90 fichas por semestre. Então, a gente tem, na média, uns 180 pessoas que se inscrevem e que são atendidas por essa clínica. Esse é o trabalho que a gente faz com os colegas do fórum, tá? Bom, nós pensamos essa mesa aqui e convidamos para isso o João Batista, que eu vou apresentar a seguir, muito em função do tema que ele vai apresentar. Ele vai falar aqui para nós da Clínica Social de Psicanálise, que foi fundada pelo Hélio Pellegrini e pela Ana Catherine Kemper. É uma história pioneira, não só no Rio, mas no Brasil, que ele vai poder falar, mas que nós, de alguma forma, nos orgulhamos muito. O Hélio passou por aqui, foi analisado pela Iracy Doyle. Então, assim, ele sempre tributava isso, e a gente acha importante essa vinculação. Então, acho que é importante que a gente possa valorizar a cada momento o trabalho que o Hélio fez. A gente sabe que, de alguma forma, sua obra e seu trabalho foi um pouco apagado, mas a gente percebe que a gente tem um resgate dessa memória. E esse trabalho aqui, essa apresentação de hoje, faz parte desse resgate. Para isso, a gente convidou o nosso colega João Batista Leme Ferreira. João Batista, ele se formou, é psicanalista, se formou no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, mas antes disso ele tem uma longa história. O João Batista nasceu em Belo Horizonte, é, foi padre, é filósofo e fez teologia. Ele conheceu o Hélio quando ele veio para o Rio de Janeiro, em 1966. Então, a gente está falando aí de uma história longa. E o João Batista também fez parte dessa história que é a Clínica Social de Psicanálise. Então, a gente tem muito prazer e muito orgulho de receber o João Batista aqui e vamos ouvir agora. João, você está com a palavra. Obrigado. Tá? Vou falar de pé e respeito a Speed. Que muito me honra, é um prazer imenso estar aqui. Eu me sinto muito gratificado com o convite de vocês, Maurílio, Ninfa. E aqui, muito cedo, já com o Dr. Horus, com a Neide Bularmark, esse sobrenome da Neide, eu tive que consultar a Ninfa aqui, que às vezes eu confundo um pouco. Eu fui muito acolhido no começo da minha atividade como psicanalista. Fiz algumas palestras aqui, e uma delas foi sobre Narciso, me, me trouxe, enquanto eu assistia a primeira mesa, belas recordações, porque é um mito fantástico, um mito belíssimo, né? E descrito por Sófocles de uma maneira ímpar. E o Ovídio o tem nas Metamorfoses, um primor em versos exâmetros, e apresenta o mito de ponta a ponta, com coisas assim inacreditáveis, como, por exemplo, eu vou falar de uma inusitada loucura. Alguém tomar-se como objeto do próprio gozo. Isso nós vamos colocar no século IV a.C., inusitada loucura, o narcisismo, né? E é um momento também do mito, eu falava, eu estou me recordando aqui do que eu dizia sentado aqui à mesa, né? O momento em que o Narciso dá um murro no peito e o murro gera uma auréola vermelha, e ele vê aquela auréola no espelho das águas e fala, mas peraí, então aquele lá sou eu, não é outro. Ele chora. Aí cai uma lágrima que quebra o espelho. Então ele não se vê mais, ele então, ainda embevecido com a loucura, ele mergulha e morre. Então dirá o Sófocles, ali ele teria se salvado se tivesse tido a coragem de fugir. Olha que coisa interessante. Quando eu reconheço ali, né? Caramba, eu estou elaborando aqui uma loucura, eu tenho dupla alternativa. Ou abraçá-la, então nós vamos aí responder à atividade terapêutica um não, eu não quero a terapia, ou não, eu quero me curar disso,
eu vou então fugir deste lugar e procurar um outro lugar. Bom, esse prazer que eu agradeço muito a vinda aqui, e essa lembrança me veio à mente assim que se tocou aqui no tema de ressonância, etc. E eu então digo a vocês que é uma honra e agradeço muitíssimo. E essa casa é importante também em função de Hélio Pellegrino, já tive a oportunidade de dizer isso aqui numa outra ocasião, né? Porque Hélio veio fazer aqui a formação dele. Ele sai de Belo Horizonte, porque em Minas não há psicanálise, não há formação, ele é psiquiatra, ele não quer ser psiquiatra. Primeiro que ele não quis ser médico, depois não quis ser psiquiatra, e resolve então ser psicanalista, porque já lia Freud, etc., mas não havia formação em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele veio para o Rio e justo veio fazer formação aonde? No Instituto de Medicina Psicológica, que era o nome anterior da SPID. E com quem? Com a fundadora, Iraci Dolly. E por quê? Porque, tendo nós apenas a Rio de Janeiro e a Brasileira, filiadas, filhas legítimas e filiadíssimas à IPA, ele não era de muito apreço às coisas muito enraizadas, não. Ele pensava numa coisa mais libertária. Ele veio para um Instituto Culturalista, que era um nome que se dava ao IMP, de linha culturalista. Sullivan, Eric Fromm, Ruth Benedict, etc. Então, essa casa, em relação a El Pellegrino, ela, enfim, foi a primeira que o trouxe. E foi a primeira que falou dele em 2024, no centenário de nascimento de Hélio Peregrino. Silenciado por 36 anos, de 88, 23 de março, quando ele faleceu, até o começo de 2024. E foi a Speed que abriu a primeira fala, a primeira recordação, tirando o Hélio das trevas e trazendo novamente o sol para as manhãs, porque afinal Hélios, o nosso grande sol. E foi essa casa. Então eu falo isso com paixão porque, se tratando de Hélio Peregrino, eu sou muito grato a ele e sempre tenho chance, falo dele. Sempre falei, aliás, desde 88, quando ele faleceu. Então, para dar sequência aqui a essa fala de hoje, que também me apaixona muito, porque falar de clínica social me empolga muito. Eu participei da fundação dela, eu fui com o Hélio Pellegrino, o primeiro diretor dela, em 2 mandatos, né? Então, é muito agradável a mim abrir o coração e falar de uma forma espontânea sobre essa experiência inexcedível. Isso dito, eu vou contar uma historinha. Perto de Belo Horizonte, numa cidade que hoje já integra a Grande Belo Horizonte, chamada Nova Lima, há uma mina de ouro. Uma mina de ouro que funciona até hoje, uma mina que já tem mais século e meio, etc., chamada Mina de Morro Velho. E essa mina, ela foi criada na região da mina, obviamente, né? Na região da mina, essa mina criou uma comunidade de mineiros, de mineradores. E esses mineradores formavam uma grande colônia e os engenheiros que cavavam a mina e mantinham a mina tinham lá suas casas. Então havia uma vila dos engenheiros magnífica e em volta a dos mineiros, a dos mineradores. E eles, então, jovens, rapazes e alguns até meio que adolescentes, iam para os buracos, né, daquelas minas, porque eram várias entradas que se criaram na mina de Morro Velho, e começaram a apresentar um sintoma grave de silicose, contraíram a silicose, o que provocava uma tosse insuportável, uma tosse ensurdecedora, digamos assim. Moral da história, aquela cidadezinha, aquele lugarejozinho ali não dormiu mais. A partir daí ninguém dormia, porque à noite era um tal de tossir, 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 que os próprios engenheiros ficaram incomodados. E tinham casas de grande porte, casas até muito confortáveis, e eles não tinham sossego devido à tosse dos mineradores. O que fizeram? Criaram um laboratório e passaram a fabricar xarope e vendiam a preços módicos aos portadores de silicose, que pararam de tossir, eles continuaram dormindo, não obstante a letalidade continuou a mesma. O que eu quero dizer com isso? Nós somos psicanalistas, nós lidamos com neuroses, nós lidamos com, entre aspas, doentes, né? Temos que tomar muito cuidado para nós não cuidarmos só do sintoma e nos esquecermos da doença. Ou
pensarmos no criminoso, prendermos aquele que cometeu um crime e nos esquecermos da criminalidade. Doença, criminalidade são coisas sociais, são coisas endêmicas. O doente é o criminoso, são indivíduos que precisam ser tratados, mas não isoladamente do universo que o cerca. Eu sou eu, mas aquilo que me cerca. Consequentemente, acho que ao falar de psicanálise, de casos clínicos, de apresentações, de recortes do nosso trabalho, não nos esqueçamos de inseri-lo na sociedade. Aí vamos para Fronteiras, que é o título dessa jornada. É belíssima, que mostra o quão essa casa aqui é operosa, é séria, é vertical, estuda, aprofunda as questões por longo tempo. Parece-me que começou quarta-feira e vai até amanhã. Então, isso não é uma. Até hoje. Até hoje. Amanhã é o coquetel. Amanhã é domingo. Amanhã é dia de descanso. Então, é muito bonito isso, esse trabalho de pensar, discutir, porque a gente não sabe nada, né? O próprio Freud falou: olha, eu estou jogando aqui, agora vocês, pelo amor de Deus, continuem. Vejam o que vocês podem fazer disso aí. Então, Fronteiras é um nome muito bonito. E primeiro que ele fala de limites, ele fala daquilo que nos cerca, né? Mas também vem de fronte, de rosto. Onde é que está o rosto da psicanálise? Onde estão os rostos que nos interessam? Então, aqui nós temos o rosto de Horus Vital Brasil, por exemplo, da Neide Blemark, porque em se tratando de clínica social, os dois estiveram lá, são dos primórdios da clínica social. O Horus fez um belíssimo trabalho lá, nos primórdios da clínica, inclusive discutindo a questão do Vorstellung Repräsentanz, dizia ele, com uma pronúncia impecável, e mostrando que essa representação da representação, ela tinha um quê a ver com tudo aquilo que estava à nossa volta. Ou seja, quando eu tenho a representação, ela não cai do céu, ela está quase que porejando, quase que reverberando de um meio onde me coloco. E a Neide nos ajudava lá a organizar de uma maneira bastante lógica, ela era muito, tinha uma certa logística, né, nas coisas, e a clínica, com isso, ela nasceu com um vigor extraordinário, porque em 3 meses já tinha 700 inscrições. Bom, fronteiras. Eu acho interessante, ao falar de fronteiras, nós também pensarmos na nossa limitação. Como somos poucos, né? Como somos parcos e como o nosso trabalho tem lá um ganha aqui, outro ganha acolá, mas ele deixa muito a desejar no sentido de podemos fazer mais? Talvez. O que nós fazemos é o suficiente? Talvez não. Mas seja como for, que seja uma obra boa, que seja algo que, como o Horus dizia, uma nova proposta de vida. Ou seja, aquele Verschaltung, né, do Horus Vital Brasil, era para dizer que não é apenas uma visão de mundo, é uma nova vida, é um novo tipo de vida. Então, a psicanálise propõe uma vida diferente, aquela que olha para dentro, aquela que repensa o fora, aquela que tenta, de toda forma, buscar apaziguamento e, diante do conceito de estética, espalhar isso para os demais, já que a estética é sempre difusiva. Se eu acho bonito o pôr do sol, eu quero que vocês vejam também o pôr do sol. Então, essa linha de reverberação do estético, não é? É que faz com que o nosso trabalho tenha que ser social. Ele só faz sentido se ele for social. Ok? Que aí entra um outro conceito também, que foi até aventado na primeira mesa, de um procedimento ou de dizer não ou de silenciar. Por exemplo, o próprio Hélio Pellegrino foi silenciado, não foi só meio que esquecido, não, ele foi silenciado mesmo por 36 anos. Eu não sei se vocês tiveram ciência do passamento do Magno Machado Dias, o nosso
grande lacaniano que fundou a Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. Ele faleceu agora no dia 4 de agosto. Eu não sei de nenhum lugar que tenha citado o nome dele. Eu trabalho no Vitrine do Leblon, onde ele tinha o consultório dele no subsolo. Eu me encontrei com ele várias vezes, no elevador, até no restaurantezinho lá e tal. Eu soube pelo porteiro que ele tinha morrido. No entanto, é um nome rumoroso, importantíssimo. Ok, contestado, somos todos criticados, está tudo certo, e é bom que nos critiquem, sim. Mas veja, foi um homem importante. Ele rompeu com a IPA, ele rompeu com Alan Miller. Ele não queria colonização da nossa psicanálise, queria que a psicanálise brasileira fosse dos brasileiros, tivesse a linguagem do Brasil. E ele teve um dos grandes méritos dele de formar uma escola. Para quê? Para discutir, para conversar. Ele não impôs nada, não estabeleceu que é aqui, lá não presta, lá não serve, venham buscar a verdade aqui. Então, esses silêncios, muitas vezes as instituições podem ter também. E nós podemos ter também. Seria interessante que nessas falas, nessas conversas, nós nos abríssemos de uma maneira mais generosa, mais modesta, né? Porque, afinal, a gente discordar ou receber uma crítica não ofende a ninguém, não. Vamos lá para o Vitor aqui, me parece que é um bom conhecedor de filosofia e fala grego. A pronúncia deixa um pouco a desejar. Estou fazendo um pequeno comentário. Mas, seja como for, foi elegante, trouxe o texto muito bem aqui apresentado, né? Deu um show com uma forma de apresentar uma palestra inusitada, né? Muito dinâmica, que foi muito agradável, parabéns a ele. Pois bem, na peripatéia, o que eles faziam? Eles conversavam. O que você acha? O que Sócrates fazia na maiêutica? Você sabe como é que é o triângulo? Ah, não sei não. Pega uma varinha aí, risca o chão aí, faz um risquinho assim. Agora, faz outro para lá. E se você fechar os dois aqui? Ficou um negócio engraçado. Quantas, quantas linhas você tem aqui? Tem três. Pois é, isso é um triângulo. Então, a maiêutica é essa forma, né, bonita de você, com uns pedacinhos que você vai encontrando pelo caminho, você montar o puzzle, montar o quebra-cabeça. E de 1000 peças é uma bela flor, é um belo nascer do sol. Então, o nosso trabalho tem que ser nesta linha, no sentido de nós, embora não tendo muita consciência do que estamos fazendo, no entanto, estamos fazendo com uma escuta generosa, com uma atenção ali focada no paciente. Não sabemos de nada, ele é que sabe. Ele também não sabe muito, porque ele sabe, mas ele nega que sabe. O objeto desconhecido, o objeto que ele vê, mas sobre o que ele não pode falar. Enfim, ele também não quer falar. Mas se ele usa de uma resistência terapêutica negativa, no entanto, é terapia, é terapêutico. É um processo onde ele está falando, onde ele está trabalhando. E o próprio Freud, quando ele cria a psicanálise, ele sai da hipnose, ele vê que o Charcot está fazendo um sucesso danado, ele quer ser também bem-sucedido, mas ele percebe que há muitas estéreis que não se submetem ao Charcot. Pô, engraçado. Há um grupo que se submete, o Charcot faz um sucesso danado, elas ficam ótimas. Agora, há um outro que não quer saber de hipnose. É esse grupo que o Freud vai procurar. Você não gosta, né? Você não quer, não é isso? Vamos lá, vamos conversar então? E aí começa a psicanálise. Com aquelas que disseram não. Com aquelas que disseram comigo não. E aí, a partir desse pequeno recorte, um comentário que eu faria aqui para nós, para o nosso uso, que é o seguinte: o sim é sim. O não pode ser assim não. Então, todos esses processos, casos clínicos que nos chegam, né, são inanalisáveis alguns casos são inanalisáveis mesmo, né? Não temos essa onipotência de achar que tudo tem jeito, não. Algumas não tem, não. E há aquele que não quer. Diria lá o Platão na acrasia, A é bom, B não é muito bom, mas eu quero B. E nessa forma de eu escolher o B que é pior do que o A,
dirá o Aristóteles lá, eu exerço meu livre-arbítrio. E dirá Freud, eu exerço meu desejo. Então, A é bom, todo mundo vai escolher A. Não, não vai. B não é tão bom, ninguém vai escolher. Vai sim. Por ignorância, por capricho, livre-arbítrio, desejo. Então, nessa perspectiva do nosso trabalho, a partir do Freud, que vai para a histérica, que diz não, mas é assim não, nós temos a psicanálise. E começa como? Começa com sonhos. Ora, né, por que os sonhos? Porque é a melhor maneira de o inconsciente conversar conosco. E se ele queria trabalhar essa tal coisa que não se vê, até porque o essencial, ele é invisível aos olhos, não é? Então, vamos lá. O que é este inconsciente? É lugar nenhum que, ao mesmo tempo, se apresenta e nos fala através de quê? De símbolos, de enigmas, de figuras, de determinadas associações, sentimentos e tal, que, no final, nos traz uma boa notícia. Ou seja, eu não estou sozinho. Eu tenho em mim a mim, que me fala enquanto eu durmo, em sonho. Isso também é uma coisa interessante, porque Aristóteles tem o Tratado do Sonho. Ele tem um exemplo interessante dizendo que se eu de noite acender uma pira, uma fogueira, não se espante aí, que eu não me espante de, dormindo, sonhar com incêndio ao resto diurno. Eu brinco com fogo, à noite eu sonho com incêndio. Então, eles já estão entendendo mais ou menos que é um outro que fala, mas ninguém teve a genialidade do Freud de colocar isso com palavras muito precisas, de uma forma lógica, de uma forma científica, dizendo que essa hipótese é legítima, é necessária e é comprovável. É legítima, porque não é tirada do nada. É necessária, sem a qual você não explica metade da missa. E, finalmente, é comprovável, ou seja, eu posso mostrar o porquê de uma pessoa ter ficado doente justo às vésperas de uma viagem. Nunca ficou doente, vai viajar amanhã, parece com 40 graus de febre. Vamos ver o que é isso. E é possível que se veja, e é isso que o Freud nos traz como uma grande novidade. Mas o interessante é que ele lança o livro em 1900, tem um belíssimo trabalho em 1913, que são os ensinamentos primitivos, né, do procedimento psicanalítico, lições do tratamento psicanalítico, em que ele vai dizer, ó, você quer ser médico? Continue. Agora, se quiser ser psicanalista, tem que mudar a cabeça. Porque psicanalista não fica rico, não. Médico fica rico. Está lá, está escrito. Estou inventando, não. Leiam lá. Se quiserem ficar ricos, continuem médicos. Agora, se for para o campo da psicanálise, muda um pouco de figura. Por que ele diz isso, gente? Ele era médico. Ele era contra o rico, era contra ganhar dinheiro. Não se trata disso, não. Mas ele está dizendo, eu estou fazendo aqui um método novo que vai exigir uma certa mudança nas coisas. E tanto é que, em 13, ele dá os primeiros passos, ele discute a gratuidade do tratamento. Ele falou, desde 1900 até hoje, eu atendo 2 pacientes de graça por dia. Eu vou parar. De graça não dá certo. Tem que haver um certo apreço em cima de um preço. Se você não precificar, você vai aviltar o apreço. E ele então nota que há necessidade de mudar esta visão, esse conceito da gratuidade, para que isso se transforme em algum comprometimento, algum pacto. Eu vou, mas porque eu tenho apreço, eu quero então honrar esse trabalho com alguma coisa. Como o doutor fazia com as crianças pobres, que não podendo pagar um franco, era franco na época, ela dizia, só você pagar a sessão. Você pode pagar com uma pedrinha, com uma folha caída no outono, ou de um desenho que você faça, ou de alguma coisa aí, uma fivela do seu cabelo, serve, bota aí. Aí eu atendo você. Sem pagar, não.
Então, isso é muito interessante, porque Freud, então, em 18, ele vai para o 5º Congresso Internacional de Budapeste, regido lá pelo Sándor Ferenc, que era o diretor da Faculdade de Medicina de Budapeste, e ele, então, faz uma proclamação. Freud não lia os trabalhos dele. Vocês sabem disso? Ele não lia. E brigou com o Wilhelm Reich. Quando o Wilhelm Reich, numa belíssima palestra, começou a ler, falou: não leia, não. Não leia, não. Fale. É melhor falar do que ler. Obviamente, pelo amor de Deus, nada contra ler um trabalho. Até porque falar é dificílimo. Na medida que você omite uma série de coisas, você se perde. E o escrito é muito mais bonito, é muito mais seguro. Você pensa, repensa, é benigno. Nada contra. Só que naquele começo ali, na necessidade de deixar a livre associação, o pensamento fluir, ele achava que, se você falasse, seria mais fácil trazer para a psicanálise algumas coisas que, de repente, a censura na hora de escrever omitiria. Mas, no entanto, em Budapeste ele leu. Por que ele leu? Porque era uma proclamação. O discurso de Budapeste, de 1918, é uma proclamação da psicanálise, como em 1848 o Marx fez a proclamação do Partido Comunista. A declaração de 18 é de uma beleza ímpar. Curiosamente, eu fiz formação nos anos 70. Nós não tínhamos manuais de psicanálise. Era dificílimo conseguir a Collected Papers e a coleção Standard, a Standard Edition. Era muito difícil. Ter em inglês aqui, no Brasil. E inglês ainda não era uma língua tão difundida assim. Era mais até o francês do que o inglês nessa época. Então nós tínhamos o Manual do Balesteiros, que era em espanhol. Não tinha o Discurso de Budapeste. As transformações, as novas transformações da psicanálise. Não tinha análise leiga. Por que isso? O Werner Kemper, quando vem para o Brasil, mandado pela IPA, para aqui montar a Sociedade Psicanalítica ligada à IPA, né? Ele traz no bolso o Discurso de Budapeste. Manuscrito. O Hélio Pellegrino conseguiu em alemão esse discurso, que eu acho que um dos filhos do Werner Kemper traduziu, e o Hélio também o carregava no bolso, o manuscrito. Tirava do bolso e lia de novo o Discurso de Budapeste, onde Freud diz, resumidamente, não é, que a psicanálise é do povo. A psicanálise é da social-democracia. Quem é que diz isso? Quem é que prega isso? Qual sociedade que trabalha e estuda a fundo essa questão? Por que se faz tanta resistência a um trabalho social? E Freud diz lá, é hora de nós unirmos os esforços. O cobre da hipnose, a prata da sugestão e o ouro da livre associação. E vamos chamar obreiros, porque nós somos pouquíssimos, um pequeno número, não vamos dar conta de nada, mas vamos convocar pedagogos, professores, médicos, psicólogos, assistentes sociais, porque começava a assistência social com a Hermine Helmuth, a primeira psicoterapeuta infantil que existiu. Depois vem Melanie Klein, vem Freud, etc. Então, a atitude de Freud, convocar esses obreiros, é para se formar uma cruzada que lutasse contra essa epidemia ou essa endemia que é a neurose. A despeito do que acontecia à época com a tísica, com a tuberculose, que dizimava a Europa. E os estados fizeram uma cruzada para acabar com a tuberculose, para diminuir a incidência de mortalidade de tuberculose. E Freud apela para que o Estado encampe a psicanálise, que ele financia a psicanálise, porque aí nós poderíamos ter clínicas sociais, clínicas públicas. Mas o Estado, obviamente, psicanálise. Bom, cadê a vacina? Cadê o remédio? Cadê o... Não havia vacina na época, né? Mas cadê o remédio? Cadê a pílula? Uma palavra? Isso é ciência oculta.
Isso é religião, isso é magia, isso é mágica. E foi um dos terríveis, né, problemas através dos quais o Freud teve que passar e manter a sua ciência de pé, que era a opositividade a esse método que julgavam que o negócio desse não pode funcionar, como é que eu converso com a pessoa sai outra? E ele apostando que era possível, não de uma forma onipotente, não de uma forma absoluta, mas era possível o doente trabalhar a sua doença, não apenas o remédio atacar a doença do doente. Então, nessa proclamação de 1918, ele então lança o primeiro lampejo de um trabalho realmente aplicável à grande massa, aos grandes segmentos de uma cidade, de um país, etc. Porque já no final do século XIX, nós temos o Gustave Le Bon, nós temos o Trotter, temos o McDougall falando das massas. E Freud vai lançar Psicologia das Massas justo logo depois da proclamação de 18, em 22. E a Psicologia das Massas, que é um livro importantíssimo também, que na formação era tido como de só menos importância. Leia Psicopatologia. Isso aí você pode deixar, você pode ler nas férias. Psicologia das Massas. Não tinha liga, não tratar desse assunto. Vamos falar em psicopatologia, falar sobre os sonhos. Então, essa atitude de silenciar as pessoas, de estabelecer limites, né, de cortar os rostos e omitir fundamentais, nodais, é uma coisa muito perigosa na gente. E temos que fazer autocrítica, porque nós podemos embarcar muito por este viés aí que empobrece quando eu penso e tento fazer como psicanalista, que é seguir o espírito da linha que deu origem a essa árvore, né? Não, mas ela é dinâmica, ela cresce, ela muda. Freud já era. Vamos agora fazer a nossa. Não sei, eu acho que Freud trouxe uma coisa perene, né? Que é o inconsciente que, por mais que você avance ou retroaja, o inconsciente é o inconsciente. E o desejo acabou-se. A modalidade lidar com isso, ok, que tem que evoluir sim, tem que crescer, etc. Então, o que acontece? Em 22 começam as clínicas públicas. A primeira foi até em Viena, um ambulatório. E 10 cidades, 8 países tiveram clínicas públicas de 1922 a 1938. Eu tento citar aqui de cor, vou ver se eu consigo, se a memória ajuda. Nós temos Áustria, Alemanha, Itália, França, Rússia, Hungria, Croácia, Nova York, estou em 8. Já falei França, né? Londres, Inglaterra. Então, 10 países. 10 países. Você contou 10? 8, né? Bom, porque a Alemanha tinha 2 cidades. Então, o número de cidades é maior que o número dos países onde havia clínicas sociais, porque a Alemanha teve 2 cidades com clínicas sociais. Teve Berlim e Frankfurt. E Frankfurt com o Paul Tillich, um filósofo que regia a universidade, falou: nós temos que aplicar a psicanálise aqui para o povo. E leva para Frankfurt e cria uma ampla rede de atendimento ao povo. E era um pouco também mentalidade que a filosofia podia ajudar muito as comunidades. Podia ser uma forma de a pessoa se libertar através do pensamento. Tanto é que Madre Cristina, que fundou a Sede Sapiência, ela chega aqui aí nos 1930 e muitos, sei lá, 38, ela chegou ao Brasil, ela funda a Sede Sapiência para que a filosofia pudesse atender as comunidades. Algo que poderíamos pensar, mas o que o povo vai fazer com a filosofia? O Sócrates fez. Né? As pessoas podiam falar de filosofias, as pessoas podiam entender do que seja
a realidade através do pensamento. Então, ela queria que a filosofia fosse uma forma terapêutica. E o Paul Tillich está lá em Frankfurt trabalhando essa questão da filosofia e ele pega a psicanálise para aplicá-la também à atividade comunitária, etc. Agora, o grande problema foi o seguinte, mas e o terapeuta, como é que ele faz? E o analista, como é que ele vai viver? Porque ele precisa ganhar o dinheiro dele. Afinal, ele passa horas, passa o dia inteiro lá no consultório, não importa onde. E como é que ele sobrevive? E as contas que ele tem a pagar? Então, a psicanálise tem que estar atrelada a um preço. Ora, para a comunidade que não tem dinheiro para comprar comida, como é que ele vai reservar uma parte do seu orçamento para um atendimento terapêutico? Então, ele cria os tais cupons, que é interessante esse Ergaschen, que é uma espécie de um carnê em que você, no começo do mês, daria um dinheiro para a instituição. Vou inventar aqui uma situação em termos de reais, né? Ó, tá aqui, ó, R$ 1.000. Vou dar R$ 1.000 para o mês de setembro. Está aqui para a Speed. A Speed transformava esses 1.000 em carnê. E se alguém chegasse aqui, ô Maurílio, eu quero me tratar aí na Speed e tal, ó, faz o seguinte, você vai procurar a ninfa, ela vai cobrar você lá X, tá aqui, ó o cupom. Você paga a ninfa. Então, foi um mecanismo interessante, porque somente assim as clínicas públicas, com a ajuda, às vezes, de beneméritos, como aconteceu com Eichington lá em Berlim, ele era riquíssimo. Ele falou: deixa minha conta, eu pago a clínica, eu banco. E nós tivemos essa sorte também. A clínica social teve um benemérito, o Naum Manela, que ele falou: olha, vocês precisam de quanto? Gastam quanto? Me dê aí uma planilha. Ó, nós temos secretária, telefone, luz, gás, aluguel, manutenção, faxineira, secretária. Né? Ó, dá tanto, dá R$ 5.000. Pô, eu dou R$ 6.000 para vocês todo mês. Muito, porque aí, ao invés de criarmos os tais cupons, o Hélio bolou um banco de horas, que é o seguinte: cada um aqui, ó, se compromete a dar 2 horas por semana, 2 por semana, para a clínica. Então, a clínica colocaria o nome de cada um com 2 horas, e chegando aqui um candidato, olha, eu quero me tratar. Ó, peraí, eu tenho aqui pessoa que pode atender você. E a pessoa, então, atendia de graça, não recebia nada. Que criou um certo atrito, pois, ô Hélio, mas não está dito lá em 1913 que tem que ser pago? Não, ele paga a clínica. Agora, a clínica não paga você. Mas peraí, não, depende da sua generosidade. Você quer dar 2 horas ou não quer dar? Mas o que eu ganho com isso? A honra de fazer um trabalho social. A honra de você trabalhar numa clínica social. A honra de você contribuir para um povo tão sofrido quanto nós, esse povo brasileiro. Você, então, dá essa cota social. Quer ou não quer, você é livre. Quer, dê a sua contribuição. Eu falei 1.000 aqui, mas podia ser também 500, não importa. Mas dê. Porque com isso, né, a clínica pode chegar a atender, como aconteceu, a um número muito expressivo de pessoas. Claro que não atendeu as 600 pessoas que se inscreveram, porque era praticamente impossível, né? Bom, então, caminhando um pouco mais aqui, 73 eu pus ali de propósito, porque nessa história de silenciamento, aconteceu o quê? De 22 a 38, as clínicas públicas tiveram pleníssima vigência. Em 38, com já a guerra quase que à porta, né, dos países, cessaram-se e o próprio nazismo foi acabando com as clínicas sociais, e proibindo e fazendo e acontecendo, e com isso, então, as clínicas sociais desapareceram. Quem é que ressurge com essa ideia? Pelo menos no Brasil. O Maurílio leu aqui. Foi o Hélio Pellegrino, em 73. Então, esse mérito ele tem. Em 73, no Rio de Janeiro, irradiando para todo o Brasil, essa ideia ele cria a Clínica Social de Psicanálise, juntamente com Anne-Catherine Kemper. O interessante dessa história
é que 73 é um ano terrível no Brasil. Então, esse rosto, essa fronte de fronteiras, esse limite extremo, só entende quem viveu isso. Quem não viveu não vai entender nada. A juventude, quando a gente fala que foram anos de chumbo, eles riem, acham graça. Acho que não havia sol, não, estava permanentemente chovendo e tal. Ou seja, não tem ideia do que foi aquilo. No dia 13 de dezembro de 1968, decretou-se o mais famigerado, o mais draconiano decreto que já existiu em países do mundo, que foi o AI-5, que tirava os direitos de individualidade do sujeito, podendo a qualquer momento prendê-lo sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo, sem avisar ninguém e sumir com ele, como muitos estão jogados no mar até hoje. As casas podiam ser invadidas sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma licença, até porque acabaram-se com os tribunais e tal. A única coisa que tinha vigência era o AI-5, o Ato Institucional número 5. Então, é nesse contexto que se cria a clínica. Vocês não têm ideia do que seja isso. Eu até cito alguns indicadores de como é que a coisa era feia. Nós não tivemos regimento, nós não tivemos arquivo, nós não tivemos anotação. Tudo isso podia ser pego, tudo isso podia ir contra o paciente, tudo isso podia, com endereços, telefones, tornar-se uma coisa altamente persecutória. Então a clínica não tem história. Quando você perguntou, João, onde é que eu posso ler alguma coisa sobre a clínica? A gente não tem registros. E não podíamos guardar nada. Tudo, não tínhamos biblioteca. Você não podia ter lá um livro aí qualquer aí, um, sei lá, os Sertões e Veredas, ou o próprio Sertões de Euclides da Cunha, podia ser suspeito, podia ser visto como uma coisa suspeita. Não é inacreditável. É de um obscurantismo nunca antes visto. E foi ali que nasceu a clínica. Agora, por que acessei as inscrições? Porque o AI-5 era tão severo que se na faculdade 3 pessoas andassem juntas, chegava um agente do DOPS, circulando, porque em cada sala de aula havia 1 ou 2 agentes do DOPS. Você reconhecia, estava com a sua turma toda e uns 2 lá, assim, ó, sentados com o maior cara de pau. Aí do professor se falasse alguma coisa contra, e aí do aluno que, vamos fazer uma greve semana que vem, era preso. Então, a clínica, no que ela se abre para 8, 10 pessoas, virou um lugar de fala, de interlocução. E como é terapia, como é tratamento, como é consultório, era meio que preservado, era meio que respeitado. E, por nossa sorte, conseguimos que o Chagas Freitas, que era governador, tornasse a clínica de utilidade pública. Tem uma coisa engraçada, embora nunca o Estado tenha dado 1 centavo para a clínica, sendo de utilidade pública, aquilo que meio que deixou a repressão em calça curta, ou seja, e agora? A gente fica de observação, mas vocês não entravam. Então, não entraram na clínica. Não fizeram parte dos grupos. Né? Ficaram ali à espreita e foi um lugar em que as pessoas puderam falar. Tanto é que quando acaba a ditadura, a clínica começa também a fazer águas. É óbvio que houve um fator muito preponderante que foi a quebra do Naum Manela. Ele quebrou, ele disse, olha, eu não posso mais continuar subvencionando da forma como eu estava fazendo. E a clínica não se preparou para isso, ela não sonhou que isso pudesse acontecer. Então ela não tinha fundos, ela não tinha recursos. Porque o que ganhava era para arrumar a sala, pintar, ajeitar, trazer mais conforto, servir um cafezinho, esse tipo de coisa. O círculo psicanalítico fez a sua formação lá dentro, alguns colegas tiveram consultório lá dentro para bancar com esses recursos aquilo que o provedor MOR não podia mais apresentar como subsídio para a clínica social. No entanto,
embora ela caísse num certo descenso pelo formato, pela logística, né, que ela gerou, ela já tinha se desdobrado numa série de outras clínicas. No terceiro mês da clínica, quando se fez a primeira grande reunião, o primeiro grande balanço, em que vimos as fichas todas lá, nós tivemos um grupo de Contagem, que é uma cidade também perto de Belo Horizonte, que não sabia que negócio é esse aí, essa clínica e tal. Aí depois veio Ribeirão Preto, veio Campinas, veio Bahia, tivemos de Curitiba, grupos que vinham para saber como é que é isso aí, para entender desse processo e, quem sabe, levar para os seus respectivos estados esta ideia. E as sociedades psicanalíticas começaram a graçar a partir dessa época, que nós tínhamos a Rio de Janeiro, a brasileira, a SPID, mas aí aparece o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, em 69, e aparece a CEPLA, aparece. Quem mais? Vocês se lembram? Alguém me ajuda? Perdão? O outro círculo que veio de Belo Horizonte, o Círculo Brasileiro, né? SPC do Requião, né? Então, começaram a aumentar esses grupos, e com isso, a ideia de os grupos terem social, até para que os seus adeptos pudessem ter ali uma espécie de estágio, treinamento, como residente em medicina o faz nos hospitais, a ideia continuou e vive até hoje. Então, tem essa vigência até hoje, né? Que é um desdobramento muito bonito. Agora, o Hélio, e a Catherine, quando montaram a clínica social, no contexto em que ela aconteceu, puseram como condição que ela não fosse uma casa de formação. Ou seja, não, aqui só podemos acolher um voluntário que doe a sua hora se ele for psicólogo ou médico e se tiver em análise, tiver feito análise ou estiver fazendo análise. Eram só esses dois pré-requisitos, mais nada. Depois a coisa se alargou, porque a própria clínica criou os grupos lúdicos, criou atendimento à criança, adolescente, a pais, etc. Então, outros obreiros, que não médicos e psicólogos, também foram engrossando essas fileiras em desdobramentos, como, por exemplo, nos grupos lúdicos, em que a pessoa podia ser um artista. Juarez Machado fazia grupos lúdicos. Estava lá com a criançada lá e tal. A única exigência é que tivesse feito análise. Era a única exigência. Mas ele não tinha lido um livro de psicologia, provavelmente. Mas está ali. E o que eram os grupos lúdicos? Eram grupos recreativos, expressivos e comunicativos. Em que as crianças criavam, inventavam, se comunicavam, interagiam entre si, e dois moderadores ficavam ali não interpretando. Não havia interpretação. Havia pergunta. Mas por que você bateu nele? Por que você tomou goiaba do outro ali? Então, a Catherine orientava para que sempre perguntassem, mas não afirmassem nada. É só pergunta. Então, foi uma coisa engraçadíssima, viu? Que foi até objeto de uma curiosidade em Cuba. O Hélio foi a Cuba, para o Hospital de Havana, o Hospital Psiquiátrico de Havana, que eles queriam saber que negócio é esse aí de grupos lúdicos, de encontros psicodinâmicos. Nós queremos aplicar isso aqui, né? E ele fez um belíssimo trabalho lá, mostrando, olha, nós temos essa experiência assim, né? E eles lá, com aquele regime deles e tal, tentam, nós queremos uma coisa assim para o povo. Isso para mostrar a vocês o desdobramento, a força que uma ideia pode provocar e provoca até hoje. Você não falou que eu podia falar meia hora? Já passou de meia hora? Bom, rapidamente aqui, ó. Quero falar uma coisinha sobre ressonância, que reverberou, ressonou muito aqui na primeira mesa. Palavra ressonância. Quem criou foi esse moço aqui, ó. Sigmund Fuchs. Igual Freud, hein? SF. Esse é um Sigmund com E. O Freud é o Sigmund sem E. E Freud, esse é o Fuchs. Alemão. Que cria o conceito de grupo-análise. Lendo Psicologia das Massas, lendo os livros que
já eram mais do que conhecidos do Trotter, do McDougall, do Le Bon, etc. Ele falou, mas peraí, o indivíduo, se ele é ele mais aquilo que o cerca, ele aqui em grupo, ele pode ter um efeito de significação muito importante. Aí ele cria a noção de matriz, que é o seguinte, nós estamos conversando aqui, ó. Por enquanto só eu que estou falando, né? Mas vamos supor que estamos todos falando. Há uma espécie de padrão, um assunto. Agora é clínica social. Agora, há também um espelhamento. Na medida que eu falo, vocês concordam, discordam, acham assim, acham assado. Então, há uma troca, né? E aí há a ressonância. Aí você trabalha em grupo o quê? A ressonância. Não, o cara está contando a avó dele lá, que queria matar a avó, porque a avó, Deus me livre, a avó, tem que enforcar a avó, né? Tem que matar a avó. Mas eu tenho alguma coisa de avó em mim, ou de matar alguém, ou de sufocar alguma coisa. Essa reverberação, essa ressonância, no sentido do espelhamento, gera o que você vai analisar. Então, de fato, é um indivíduo no grupo. Como na massa, eu sou eu, mas eu estou fazendo porque a massa está jogando pedra, eu jogo pedra também. Eu nunca joguei uma pedra, mas estou na massa, eu acabo jogando uma pedra, porque há uma reverberação, uma ressonância. Tirante aí o aspecto pedra, que a gente não quer machucar ninguém, fiquemos com as coisas boas da reverberação. Fiquemos com as coisas boas da ressonância, que vai dar justo nesse fenômeno interessantíssimo que acontece no consultório. E que no grupo, infelizmente, acabou, infelizmente não deu certo. A explicação é muito simples. Não se guardou sigilo. O grupo não sustentou o sigilo. Aí não dá. Então o grupo acabou porque terminava o grupo, iam para um café, tá, que negócio engraçado que você falou, hein? Aí eu conhecia esse sujeito. Não acabou, não. Ah, que boa notícia. Então a grupoterapia continua. Ó, que bom, que bom. É isso aí, tá vendo? Olha. Então, retirado do que eu falei sobre o, o que morreu no Rio. Vamos conservar só então o Rio de Janeiro. Porque é muito bonito. Quem fez grupoterapia sabe como é interessante esse método, como é rico, né? E você atende 8, 10 pessoas com resultados extraordinários, viu? Em função justo desses 3 fenômenos aqui que o Sigmund Fuchs apresentou lá na Alemanha, depois ele foi para a Inglaterra e tornou-se uma referência da grupoterapia. Aí vem Bion, vem todos os mais que vocês conhecem, né? Ó, muitíssimo obrigado, vocês são esplêndidos, muito obrigado, e vamos continuar falando. João, você trouxe para nós aqui uma informação, talvez não está escrito em livro nenhum, que esse era um tempo de fechamento e a clínica funcionou como um espaço de abertura, de fala, de poder se escutar. O que eu queria te perguntar é assim, a gente tem uma figura do analista fechado, mais calado, menos falante, menos exposto ao público, menos se expondo ao público. E a gente tem na figura do Hélio o oposto disso. O Hélio estava lá no CMI, o Hélio subindo no palanque, o Hélio... E eu queria trazer também, além do Hélio, que fizeram parte, principalmente ali na década de 80, 90, aquela questão lá da PUC, o Eduardo Mascarenha, que inclusive foi eleito deputado, ou seja, o psicanalista foi eleito deputado federal por 2 mandatos. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, dessa contradição que a gente tem, assim, não, o psicanalista é aquele que fica calado, só ouvindo, e a gente tem 2 figuras que sobem no palco, que são representantes do povo, são votados, vão para o parlamento, e queria que você falasse um pouquinho desse duplo papel, e um analista também não precisa ser só fechado. É muito bom isso, porque a época, né? Eu fiz análise em 1966. Comecei a minha análise em 1966. Por exemplo, um analista era uma pessoa, normalmente, que usava terno e gravata, barba, a maioria tinha barba,
E a maioria fumava cachimbo ou charuto. Se fode, né? Não aparecia na rua. Se eu passasse pela calçada direita, ele se mandava para a calçada esquerda. Se eu fosse a uma festa na casa do Maurício e lá aparecesse o grete meu, eu saía pela cozinha. Eu não deveria ficar lá, porque o analista não pode se mostrar. Então, era uma figura, né? É um fantasma. Mas o Lacan, quando o paciente fala, bom, levei um susto aqui, um fantoma, fala, santoma, está me chamando de santo homem? É fantasma, fantoma, não é santoma, não é fantoma. Bom, e parecia que o analista é fantasma, era fantasma, né? E o que o Hélio fez? O Hélio foi para a rua. O Hélio dizia o seguinte, voltando à palavra fronteira, que vem de fronte, de rosto, o paciente tem que saber o rosto que eu tenho. Eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu falo em defesa da liberdade, eu falo em defesa da diminuição das diferenças, eu falo por justiça, eu grito por justiça, que eu sou cidadão, sou da polis. E no consultório, se quiser me escolher, saibam que eu penso assim. Eu não vou fazer pregação no consultório, não vou pedir a ninguém para lutar pela liberdade, não vou pedir a ninguém que, como proselitismo, né? Eu vou perguntar por que você não luta. Por que você quer matar o operário? Por que você faz isso? Isso ele fazia, mas jamais fez proselitismo. Hélio tinha paciente de ultradireita. Ele tinha um paciente, ele era dono do Grupo Minge, na época. E tinha, né, Dines Fátio. Enfim, era um sujeito que ele não escondia o rosto. E tinha até uma frase engraçada, né? Só um louco procura Hélio Pellegrino. E os detratores acharam, ó, tá vendo? Ó, louco. Ele mesmo disse que ele é louco. Mas não entenderam da transliteração. Não entenderam que louco vem de loquere, aquele que fala. Louco é o que fala. Nós todos somos loucos porque somos seres falantes. E o maluco é o que fala mais ainda. Mais fala, maluco. Então só quem fala procura ele Pellegrino. Não entenderam a brincadeira, não entenderam o xiste e, tá vendo? Olha aí. E o fato de ir para a rua, ele foi definido como, ó, esse sujeito pode ser poeta, pode ser jornalista, pode ser escritor, pode ser orador, mas é um psicanalista da rua. Isso não é psicanalista de consultório. Se a rua também não fosse um lugar para você fazer psicanálise. Maria Rita Kell tem a prática das cadeiras, ela põe uma cadeira na rua, pega uma outra, senta lá e. Em plena Avenida Taúfo de Paiva, Visconde Pirajá. O que você quer dizer? Estou te ouvindo. Então, o Hélio disse assim, eu tive título mais nobre do que o psicanalista da rua. Eu quero ser sempre psicanalista da rua. Do povo. Ok, curso populista, marxista, esquerdista, não vou discutir essa questão. Freud diz a psicanálise da social-democracia. A psicanálise é do povo. Não quero ser freudiano, muito que bem. Eu quero seguir isso, muito que bem. Não quero seguir, também está certo. Agora, a psicanálise, segundo o fundador, é do povo. Então, eu não sei se eu respondi a você, mas é para dizer o seguinte, que ele não teve vergonha, sabe? Eu sou assim, agora no consultório ele era impecável. Clínica lotada o tempo todo. Consegui hora com o Hélio Pellegrino, nem com o pistolão. Eu digo isso porque eu era muitíssimo amigo dele. Eu atrás, João, lá com o Hélio. Sou Hélio, tem uma pessoa assim, essa falou, João, não tem hora nenhuma. O Hélio, não tem hora. Não posso pegar mais ninguém, não. Então, não é possível que isso nos diga alguma coisa, né? Agora, esse tipo de pessoa não interessa. Ele põe em questão a instituição, põe em questão o indivíduo, põe em questão a política. Se o PT foi eleito, ele era signatário da carta de fundação do PT. Se o PT foi eleito, eu passo para a oposição. Porque ele queria a dinâmica, a revolução, a permanente discussão.
Não partidarismo, não sectarismo, não filiação rígida, né, e emperrada nas questões. Então ele incomodava muito. Ele não saiu da sociedade do Rio de Janeiro, foi expulso e conseguiu, por decreto da justiça comum, ser integrado. Não, eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar na Speed, não vou falar fora da Speed. Não vou falar da Speed fora da Speed. Você para falar da Speed, eu falo da Speed da Speed. Isso é fantástico. Um pouquinho. Bom, eu queria uma pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário ainda do Hélio. O Hélio deu uma entrevista para Cecília Meirelles, né? E ela perguntou para ele como é que os padres se desintoxicam de tantas confissões que eles escutam, e acho que isso vale para a gente também. E ele respondeu: não são as confidências que intoxicam, o que faz mal é o tédio, o desinteresse, a ausência de simpatia, a cegueira do outro. Receber confidências é um ato de amor. O amor é grande desintoxicante, antídoto contra o veneno da alma. O padre encontra na própria atividade que exerce o alimento de sua renovação espiritual e psíquica. Amor é surpresa, susto esplêndido. Isso, eu gostei muito disso, porque isso a gente fala aqui na análise, a gente tem susto a cada momento, né? Então, é um susto esplêndido. E que eu queria falar sobre essa questão da clínica social é que muitas vezes, nesse atendimento de clínica social, a gente recebe pessoas não só de poder aquisitivo baixo, mas de socialmente e culturalmente muito limitadas. Então, assim, como adaptar a linguagem, como ouvir essas pessoas, quer dizer, como esvaziar a cabeça da nossa, do que a gente vive como sociedade, para ouvir a sociedade deles, a realidade deles. É isso. Bom, Eu não sei se a Aline quer falar primeiro, ia e depois, falar. se você É que eu testemunhei tudo isso que você falou. Eu adorei compartilhar com você. Estou aqui. Está ouvindo? que eu vou ouvir. Estamos ouvindo. Pode Tá falar. ouvindo? Fala. Então, eu, Testemunhou. eu me formei em 75 na PUC, Ok. e a gente viveu esse período que você contou. Você testemunhou da história. Da história. É. Tinha sempre agentes do DOPS, nós vivíamos apavorados, né? Passávamos folhetos, uma coisa horrorosa. Bom, e eu fui, aí em 76, já formada, eu fui fazer análise com o Hélio Peregrino. Oh, você fez análise com ela. Que bom. Sim, Saiu para dar um... Era. Eu mandei você um psiquiatra. eu escolhi, eu fiz entrevista com o Ivan Ribeiro, com a Catarina, Sim. e fiz com ele. Sim. E escolhi ele pela posição política dele, né? Porque você conhecia o rosto dele. Por isso você... Eu fiquei muito transferida também, né? Aí eu fui maravilhosa, ele era mesmo. Então, eu fiz tanto grupo quanto individual. E no grupo eu achava interessante, por exemplo, quando alguém falava alguma coisa que impactava, ele dizia assim, ele batia assim na mesa e dizia, isto é um mais 5. Então, ele era então, ele era muito exuberante, né? E tinha uma posição política muito firme. Foi uma figura importante para a psicanálise e para todos nós, né? Muito interessante. O bom é que o resgate está acontecendo. Do ano passado para cá, Hélio já é uma notícia. Né? Em abril, estivemos em Budapeste, no Congresso Internacional de Budapeste, para falar de Hélio Peregrino. Convidados para falar de Hélio Peregrino. Então, isso é um fenômeno. Eu acho isso fantástico. Em Moçambique, Hélio Peregrino é estudado pelos alunos.
que formaram agora o primeiro grupo, Comunidade Moçambicana de Psicanálise, o PSIMO, um grupo brasileiro, é um grupo de Campinas, São Paulo, Rio, que dá formação online agora para eles, tipo, presencialmente lá para dar aulas e supervisão e atendimento. Lá está Hélio Pellegrino. Aqui em várias capitais, Hélio Pellegrino está sendo assunto, está sendo discutido, graças ao rumoroso livro de Larissa Leão de Castro, que é Prêmio Jabuti, agora dia 5 de agosto, Jabuti Acadêmico, competindo com 2.150 pessoas. Uma pessoa não conheceu ela, nasceu depois que ela morreu, lá do Planalto Central, que resolve fazer uma tese de doutorado, lê um artigo, Psicanálise da Criminalidade Brasileira. Mas isso é muito sério, um artigo importantíssimo. Eu quero conhecer esse sujeito. Ninguém pensa, um professor sabia? Não, eu conheço. É do Rio de Janeiro. Ele tem alguns artigos e tal. Tem, inclusive, um pacto edípico e pacto social. Falei, eu quero ler e tal. Ela leu e falou, eu quero fazer minha tese de doutorado sobre esse sujeito. A banca falou assim, ó, desista, você não vai ser aprovado. Ela falou, eu quero correr o risco. Não tem importância não, eu quero fazer. Veio para o Rio de Janeiro, né? Segundo ela conta, foi para a Biblioteca Nacional, para a Fundação Carlos de Rui Barbosa, ficou um mês, sei lá quanto aqui, voltou, fez uma tese brilhante. A banca aplaudiu de pé. Rendeu-se à ignorância e aprovaram a tese. E ela, então, publicou. É para interromper? Tem uma pergunta aí, tá? Então, ela. No ano passado, a Fundação Carlos Rui Barbosa queria apresentar livros do Pellegrino. Não havia livro sobre ele. O filho falou que. O filho falou: olha, eu não consigo escrever um livro para 28 de agosto. Porque 28 de agosto é que foi o encontro na Fundação Carlos Rui Barbosa. A Larissa falou: olha, eu posso ajeitar minha tese, mas é uma tese. Falei, tem um jeito aí, quiada nela. Fala do homem aí, aproveite que você tem 90%. Ela fez, mas só saiu em outubro. Eu então fiz esse livro aqui de histórias que eu presenciei com ele. Eu convivi com ele. Então eu escrevi aqui Hélio Pellegrino Inconfidências. Então eu falo das nossas andanças pelas ruas, pelos bares, pelos lugares, pelos cantos. E esse livro dela já foi lançado em umas 5 capitais. Já convidada para. Lançou aqui, né? Várias palestras, entrevista de jornal, de televisão, e a coisa vai escalar. A coisa, usar o termo da moda, está pegando mesmo, sabe? Então, há uma possibilidade até de uma ida esse ano a Lisboa, em Évora. Lisboa e Évora, para se falar de Hélio Pellegrino. Bom, é para dizer o seguinte, ele merece ser dito, ser estudado. As obras completas virão, viu? Não em termos de obras completas, nós vamos fazer, juntamente com o Alexandre Santini, da Fundação Carlos de Rui Barbosa, a coleção Hélio Pellegrino. O primeiro tomo vai ser Hélio e Psicanálise. Primeiro tomo de uma coleção. Quantos volumes vai ter, não sei. Shakespeare até hoje não esgotou, né? Não se escreveu tudo de Shakespeare ainda não. Vamos continuar saindo. Mas eu te queria responder a história aqui do padre aqui, ó. Porque eu fui padre, eu posso te contar? Entre o padre e o analista, são profissões sofridas, solitárias. Você ouve muito, né? E tem que entender um pouco. Mas a diferença é muito patente. O padre perdoa. O psicanalista, olha, dê um jeito, resolva o seu caso aí, cara. Você pode, você consegue. Tá uma diferença abissal, né? O padre trabalha muito a culpa. A psicanálise não quer saber de culpa. Culpa não, meu amigo. Tire a culpa da cabeça, porque com culpa você não vai adiante. Então, essa é a diferença, viu? E ele aponta aí, dizendo que a gente tem que dar conta, sim. Já que se meteu nisso, dê conta, né? Que é
o que às vezes nos deixa. Então, às vezes, acachapados, o Lacan disse, psicanálise adoece o psicanalista. João, mais uma vez, te agradecer. A gente vai precisar encerrar agora, porque já avançamos o tempo e tem uma outra mesa que vai sentar aqui. Tá? Obrigado a todos.